Tadeu, seja bem-vindo então ao projeto. Nosso bate-papo ele tem, né, como esse Obrigado, cara. objetivo, conversar, né, com várias pessoas e colher depoimentos sobre quem é o William, né? Como que ele pôde, no período que vocês trabalharam juntos, te ajudar, principalmente nesse processo de desenvolvimento humano, formação como líder e principalmente, né, na área que tu atua. E para que a gente possa começar, né, para a gente começar a entender como é que tu conheceu o William, como é que tu chegou até ele, como é que vocês foram apresentados um ao outro. Cara, primeiro queria agradecer, cara. É um prazer aí tá falando contigo de novo aí, tá dando depoimento sobre o William, que é um cara que, além de um colega de trabalho, é um cara que eu admiro muito. Iniciamos como colegas de trabalho e acabamos virando amigos, então é um cara que eu tenho uma admiração bem grande, tá? E, cara, a gente começou pela própria Meta. O William chegou com o desafio de ser o novo gestor de serviço da área. E na época ele reuniu todo o time lá na Meta, lá na nossa unidade do Recanto Maestro. Ele fez uma introdução, mostrou ideias e levou todo mundo lá embaixo no primeiro andar, onde era o nosso refeitório, projetou um PowerPoint lá. Cara, desde o início a gente se identificou, porque ele falou que ele também veio da área técnica, ele veio de uma linguagem que eu também programava, eu também gostava muito, que é o Visual Basic. E, cara, desde então a gente começou essa sintonia aí. O William é um cara que, apesar de ele ter um foco em serviços, ele não gostava só de fazer o gerenciamento lá em cima. Ele descia no chão de fábrica, cara. Ele ia saber como que estava o profissional, ele chamava o cara a bater um papo, ele estava sempre disponível. É um cara que, desde o início, ele dizia, cara, eu não estou aqui só para te atender no horário comercial, tá aqui no celular, se tu precisar conversar, me liga a qualquer hora. E assim, cara, era um cara bem simples, tá? Uma linguagem bem direta, uma linguagem bem tranquila de falar, não tinha farpas na língua, a gente tinha essa qual que é a palavra, cara? A gente tinha essa tranquilidade de procurar ele e falar, cara, eu tô com um problema aqui, 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 não precisava escolher as palavras e sempre foi um cara muito focado, cara, muito focado. Ele nos trazia o ponto de vista dele, ele gostava de ouvir outro ponto de vista e tinha alguns insights. Cara, e se a gente fizer dessa forma? E aí ele ouvia também o outro lado. Não, então vem cá, vamos fazer um misto, vamos fazer nem isso nem aquilo, vamos tentar achar o melhor caminho. Cara, isso foi um grande diferencial aí da passagem do William pela Meta, tá? Acho que ele deixou um legado aí. A gente até bateu um papo esses dias aí. Eu falei para ele que, cara, os exemplos dele são seguidos ainda. Volta e meia a gente fala, cara, e como é que o William fazia isso, cara? Então a gente ainda costuma usar o nome dele mesmo depois de ter saído da Meta aí. E eu falei, cara, não tem direitos autorais não, tá, William? A gente tá usando tuas frases aí até hoje. Sensacional, sensacional. É um jeito, né? Eu acho que a gente que convive um pouquinho com ele, trocando agora mais próximo dele nessas últimas semanas, é um cara bastante humano. Pelo menos eu pude perceber isso. E justamente bem como tu falou, desde o chão de fábrica né, qualquer cargo que for. Tu acha que esse desenvolvimento dele é muito pessoal dele, no caso, no sentido de ser humano mesmo, de tentar ouvir a dor do outro para tentar ajudar? É muito pessoal dele, dessa característica dele como ser humano mesmo? Acho que sim, cara. Acho que sim, não, tenho certeza que sim, cara. O William, ele tinha, ele tinha, ele tinha, não, ele tem todo um lance de tentar entender a pessoa mais no fundo, assim, de, cara, eu não quero só ouvir o que tu tá falando, eu quero ouvir realmente o sentimento, realmente o que tu tá querendo dizer, se tem um porquê a mais disso. Então, cara, acho que todo esse estudo que o William teve aí, baseado em pessoas, baseado muito mais em entender, trazia toda uma magia, todo um contexto, cara. Muitas vezes a gente reunindo vários gestores, fala, cara, tem um problema aqui, cara, e se a gente fizer aquilo? E ele trazia toda aquela tranquilidade, não, cara, vai dar certo, vai dar certo. Então, cara, tinha uma energia por trás, cara, era diferenciado isso. Então, isso marcou todo mundo, cara, isso marcou todo mundo. Não era só um engajamento da equipe, todo mundo abraçava a causa e vamos junto. Era realmente um time de verdade que estava naquele propósito. Isso foi um diferencial muito grande, cara. Esse é o vulgo espírito de liderança, né, Tadeu? Eu acho que não só o líder que é líder não está lá no cargo somente por uma questão de tempo ou qualquer outra coisa, mas é saber, né, lidar com pressão, saber lidar com pessoas, fazer a gestão do tempo, fazer a gestão das pessoas propriamente ditas. E tu achas que ele como líder, né, como gestor de pessoas e tudo isso que a gente vem falando, ele tem algum diferencial que tu possa assim pensar, poxa, aqui ele é o cara.
Aqui ele é o... aqui eu corria para o William e o William resolvia. E esse é o diferencial dele. Qual tu destacaria? Cara, eu acho que não é só um, tá? Eu acho que além de ele ter todo esse know-how para tomar decisões, para ter o timing das decisões, para ter o conhecimento de qual a melhor decisão, além disso tudo, cara, eu insisto de novo nessa parte humana, tá? Acho que isso é um diferencial para ser falado de novo. Acho que o William tem muito forte isso nele de não pensar só em resolver o problema, não pensar só na máquina funcionando, tá? E pensar um pouco mais em como é que a gente sai do outro lado fazendo acontecer e com as pessoas estando bem. Entendi, não, entendi. É pegar junto, né? Literalmente, falar o português mais claro, né? Pegar junto e fazer as coisas acontecer. Não, especial demais, é bacana mesmo, né? E na tua trajetória, Tadeu, ele certamente ele foi um cara que, né, por tudo isso que tu vem falando e esse destaque, esse diferencial que ele tem de conhecer e gestão de pessoas mesmo, tu acha que ele tem alguma coisa que ele te ajudou a desenvolver o Tadeu como pessoa? O que que foi? O que que mais ele te ajudou, seja como pessoa, seja como profissional, enfim? O que que tu poderia elencar que foi a tua proximidade? Obviamente, claro, talvez até pelos cargos que vocês tinham mais próximos, mas o que que ele te ajudou a desenvolver como pessoa ou profissionalmente que tu poderia comentar com a gente? Sem dúvida nenhuma foi a maneira de pensar, cara. Durante muito tempo dentro da Meta, eu fui taxado como um cara 01, um cara que, cara, não tinha muita conversa, não tinha muito argumento. O certo é o certo, o errado é o errado. E, cara, muitas vezes a gente tem que parar a pensar, tem que daqui a pouco dar um ar, tem que contar até 10, tem que tentar entender o outro lado também e tem que negociar. Então, isso foi, inclusive, uma das coisas que me propiciou a passar de fase dentro da Meta, quando eu era coordenador até virar gerente. Não, sensacional. É aquela coisa, né? Eu acho que tem tanta coisa que a gente fica, né, pensando, né, dentro da caixa, né? E eu acho que basicamente quando a gente, né, tem alguém para nos fazer sair dessa caixa, dessa bolha, vamos dizer assim, que a gente tá, né, no corre-corre no dia a dia, é fundamental demais. E esses pontos que tu cita, tá, de liderança, quais deles tu destacaria assim com mais significativo que ele tenha te ensinado? Além de pensar, vamos lá, sei lá, ser uma pessoa mais calma, ser uma pessoa talvez um pouco mais enérgica, ser uma pessoa, enfim, quais pontos tu poderia elencar para a gente assim, além, claro, obviamente desse teu desenvolvimento de pensar, saber pensar, vamos dizer assim, né? Eu acho que, cara, a gente falar em pensar fora da caixa, eu não vou citar isso. Eu acho que é muito clichê, é muito clichê. Eu diria que realmente um diferencial aí é a gente tentar fazer um misto, tentar mesclar tudo, tá? Tentar mesclar quais são os interesses da empresa, quais são os interesses dos profissionais, quais são os interesses do ser humano. Então, cara, a gente está falando de não só de dinheiro, mas de todo mundo estar bem, tá? Não de a gente daqui a pouco ter uma entrega com qualidade, mas afundar os caras, chegar no final, os caras estarem tudo acabado, não. Então, a gente fazer um meio termo para que todo mundo saia do teu lado junto. Entendi. Não, perfeito. É interessante e venha corroborar com tudo isso que a gente vem falando. Vamos lá. Tem alguma. Ok, gestão de pessoas, não pensar somente no clichê, obviamente pensar no todo, pensar no time, vamos dizer assim, como um todo. E tem alguma habilidade que tu possa, digamos assim, pensar que foi usado por ele, alguma estratégia, alguma coisa nesse dia a dia para resolver alguma situação, ou até mesmo. Não, o William não me fez ajudar a pensar, mas ele usou essa habilidade, ou nisso aqui ele fez dessa forma e para mim me ajudou. Tem alguma coisa que tu possa lembrar, assim, que tu possa comentar com a gente? Acho que eu lembro de um exemplo que foi muito emblemático para mim, cara. A gente tem um cliente internacional da Meta e, cara, em algum momento a gente ia ter um diretor que ia vir da Suécia. Então a gente tinha a oportunidade de um novo negócio, a gente já estava dentro desse cliente, tá? E a gente tinha a oportunidade de um novo negócio. E, cara, a gente junto do executivo de contas estava fazendo uma apresentação e estava tendo algumas conversas com o cliente já. E a gente estava usando o nosso modelo padrão, o nosso template, o nosso discurso, e, cara, a gente está fazendo desse jeito, e fizemos uma apresentação, e ensaiamos e tudo mais. E aí chegou o William e falou, cara,
eu tive uma ideia. E, cara, ele fez uma apresentação inteira nova e a gente fez juntos, nos reunimos para fazer juntos ali. Eu, na época, mais olhando do que fazendo, porque ele reinventou tudo. E o executivo de contas olhando também. Cara, e agora? E o William cheio de ideias e, cara, aquela coisa mágica foi brotando, aquela energia. E, cara, a gente fez uma apresentação em PowerPoint inteira preta, cara, que é diferente, totalmente diferente do nosso padrão. E, meu, o cara chegou lá, cara, o cara ficou muito encantado com aquilo, cara. O cara falou, nossa, é isso. E o William conduziu a reunião inteira em inglês com o cara e, meu, foi demais, cara, foi demais. Isso me marcou bastante, tá? E aí entra de novo eu não vou, eu vou sair fora da caixa. Então, eu não quero dar esse termo, mas, cara, eu acho que não tem melhor explicação para esse exemplo do que isso. Não, e eu fico imaginando. Primeiro a questão, né? Tipo, poxa, como é que eu não pensei nisso antes, né? Vamos dizer assim, né? Como é que eu não pensei nisso, né? E aí, né, delegar, obviamente, a posição dele para ele, né, mexer em tudo que vocês já tinham talvez planejado. Claro, talvez tinha ali a base do que vocês tinham montado, mas eu acho que o próprio feedback, né, dessa reunião, do pessoal aí, desse cliente, né? Também, né? Se sair maravilhado, sair encantado e pensar um pouco, não só, isso que eu acho que é interessante, né? Não pensar somente no encantamento ou na gestão de vocês, mas pensar no ponto de vista do cliente. Ali ele estava representando a meta, eu acho que é interessante. Eu acho que o mais legal foi, não é porque só ele encantou o cliente, ele encantou a própria meta, com tão diferente que foi, tão legal que ficou. Exato. Acho que a oportunidade de se permitir, vamos dizer assim, né? Tu sair da tua zona de conforto e fazer algo diferente. E vamos lá, né? O padrão da meta é cor azul, cor alguma coisa, ou até mesmo a identidade visual, e aí tu muda tudo, né? Eu acho que É isso aí. se permitir, né, mudar, acho que é interessante. E dentro de ti mesmo, Tadeu, dentro de si, olhando para ti um pouquinho, antes e depois, né, desse período que vocês conviveram, foi quanto tempo mais ou menos que ele trabalhou junto contigo? 2 a 3 anos, mais ou menos? Cara, o William entrou na meta, se não me engano, foi em 2017, né? E ele saiu em 2021, então foram quase 4 anos aí. Quase 4 anos. Dentro desse período de 4 anos, né, dentro de si, olhando agora para dentro de si e convivido com ele diretamente em N situações, né, quais as transformações que o Tadeu, como pessoa, poderia dizer assim, ó, cara, eu aprendi a pensar, eu aprendi a ser uma pessoa melhor. O que tu poderia dizer para a gente que o Tadeu mudou, que o Tadeu é uma pessoa melhor por ter convivido com ele? Eu acho que principalmente a gente pensar não só no número, pensar não só em pensar não só no padrão, em gerenciamento de projeto, quando a gente fala não só em orçamento, não só em desalocação, não só no cara, é tentar abstrair um pouco mais dessa energia, disso tudo que a gente tem por trás, que, cara, no final das contas, a empresa são pessoas, né? Então, é tentar abstrair um pouquinho disso e, cara, eu enxergo hoje como algo maior, entendeu? É alguma coisa muito mais de carência, de canalização de energia, de você botar aquela força em cima que acho que tem um diferencial, não só fazer o feijão com arroz. Sensacional. Tu passou a acreditar em ti mais, vamos dizer assim? Ou tu olhei para ele? Obviamente. Não só na gente, cara, não só. Cara, eu vou falar um negócio que talvez nem seja o contexto dessa reunião, mas não só acreditar em mim, não só acreditar nas pessoas, mas acreditar em uma energia maior, um astral legal que se forma no time. E, cara, acho que quando a gente consegue unir esse astral de todo mundo, as coisas tendem a dar certo. Entendi. Ah, perfeito. Sensacional. Tu citou, né, ao longo da nossa conversa que você, antes até na abertura, né, que vocês até hoje usam frases, né, que o William deixou, né, e sem pedir direitos autorais. Tem alguma que tu lembra agora de cabeça que tu poderia citar pra gente que até hoje vocês usam ou que tu usa basicamente na tua equipe, no teu time? Tem sim, cara. Tem uma frase que, cara, calma, relaxa, vai dar tudo certo. As coisas simplesmente não precisam acontecer, não é deixar que o universo resolva, mas você faz a atuação, você delega para as pessoas que façam, mas, cara, canaliza energia nisso para dar certo. Sensacional. Não, perfeito. E fora isso, né, eu acho que até para iniciar o dia, né, pensa assim, né, tipo, tu tá numa manhã corrida ou uma segunda-feira depois de um final de semana, que é o dia, né, que tu tem que dar o gás, pensar nisso, calma, relaxa que vai dar certo. Dá certo mesmo, né, acho que é uma Tá certo. sinergia, né, acho que é uma sinergia, né, tu liga a chavinha, né, basicamente a partir disso aí, mãe.
quase uma injeção de café, mas com palavra de, né, incentivo para poder ajudar todo mundo. Cara, e por que tu entendes que o William ele seja a pessoa certa para formar e liderar, para formar essas lideranças? Por que tu entende isso? Eu acho que é um pouquinho de tudo que a gente falou, cara. Não tem uma razão só. Não tem é porque ele é bom no que faz ou é porque ele. Não, acho que é um pouquinho de tudo, tá? Acho que esse alto astral dele, aliado ao pensamento positivo, alinhado ao conhecimento, alinhado ao posicionamento, alinhado a esse boom de 10 estalo que tem na hora certa. Acho que o envolvimento dele com todas as áreas. Então, cara, é um pouquinho de cada aí que essa somatória aí ele faz muito bem, cara, e de uma forma diferenciada. Entendi. Não, perfeito. Sensacional. Cara, te agradecer imensamente, né, atender esse chamado e aí a gente, né, faz esse trabalho bem tranquilo, né, já estamos aí praticamente há quase meia hora conversando e passa o tempo muito rápido. Para terminar, eu vou fazer aqui 4 perguntas de jogo rápido mesmo, só talvez recapitulando um pouco daquilo que a gente conversou, mas para fazer um jogo rápido como se fosse um bate-bola mesmo para terminar. Se tu tivesse que definir uma palavra para representar a figura do William, qual seria? Liderança, sem dúvida. Qual palavra traduz o que o William pode fazer formando lideranças? Eu não tenho uma palavra, eu tenho uma frase. Eu acho que o poder de formação é uma palavra muito forte para isso. Ele tem dentro dele isso, cara. Poder de formação, tu definiria. Poder de formação, eu definiria. Perfeito. Tem alguma palavra que traduz a principal mudança que houve para o Tadeu? Pensamento positivo é outra frase, né? Palavra. Tem problema, tá liberado. Usa a palavra, mas não tem problema nenhum. Pensamento positivo. Pensamento positivo. E você, como pessoa, como né, pessoa física, vamos dizer assim, recomendaria o William como mentor de lideranças para outras empresas ou até mesmo pessoas? E por quê? Obviamente que recomendaria, cara. O William é um cara diferenciado e prova isso por onde passa, né? Ele, antes da Meta, teve uma trajetória aí gloriosa aí pela empresa que ele passou. A gente tem os exemplos aí que ele trazia para a gente. Tem pessoas que passaram por lá e também traziam exemplos. E na Meta foi um cara diferenciado, cara. Ele deixou as portas abertas aí e esperamos que ele volte o quanto antes. Perfeito, cara. Não, sensacional, cara. Sensacional. Quero te agradecer mesmo, assim, ó, de coração, pessoalmente agora falando, a disponibilidade, carinho, atenção. É de noite, eu sei que tu tem, né, teus filhos aí também para cuidar e tudo mais, mas atender esse bate-papo, né, acho que, como eu te falei, é uma conversa mesmo, né, de casa para casa. E para mim também é um pouquinho incrível, né, conhecer um pouquinho mais dessa história, né, do William, porque a gente acabou tendo um pouco menos de contato, mas cada vez que eu ouço cada um de vocês e eu acabo, né, criando aquela figura, representando, né, um pouquinho de cada um de que vocês conviveram. Para mim está sendo bacana demais e tenho certeza que para vocês também relembrar um pouco dessa trajetória, tanto que tu queres que ele volte, né? Então isso está gravado, está captado aqui e é sensacional demais, cara. Bah, obrigado mesmo de coração mesmo pelo teu carinho e disponibilidade, viu? Daniel, prazer falar contigo de novo, prazer te rever de novo. E, cara, a gente está sempre à disposição para as pessoas que a gente gosta. Com certeza. Obrigado mesmo de coração. Editor, pode Valeu, cara. daqui. Cara! E aí, foi bom? Ah, perfeito, cara. Bate-papo. Ó, eu É. tô cronometrando a entrevista, 18 minutos aqui, eu tô botando no relógio. Perfeito. É exatamente. Não. Bate-papo informal de casa à vontade. Espero ter deixado Meu, tranquilo. tranquilo, tranquilo, meu. E de novo, agora que não tá gravando, eu vou falar, cara, para as pessoas que a gente gosta, a gente tá sempre à disposição, tá, Daniel? Na hora que precisar, chama a gente aí. Não tenha dúvida disso, cara. Eu comentei com o William mesmo, comentei com o Sauli, que a passagem ela foi curta, né? Pequenininha. Porque, obviamente, quando vem um chamado da Unimed, eu trago um pouco da bagagem de casa, né? A minha mãe trabalhou em hospitais, ela foi enfermeira, o sonho dela era que eu vestisse verde, essa que era a grande verdade. Acho que eu até comentei com vocês um tempo atrás, acho que na primeira entrevista que a gente teve. E, e aí, quando veio a oportunidade, aí eu só conciliei uma coisa na outra, mas não tenha dúvida que as pessoas que fazem parte da minha vida eu levo comigo para sempre. E seja onde eu for, se precisar, digo mesmo,
pode bater na minha porta aqui, ou vou bater na de vocês, não tenho a menor dúvida disso. Diz pro Cristiano lá que eu mandei um abraço para ele, cara. E aí, só para finalizar, eu gosto muito da Unimed, só não gosto de verde, tá? Tem um motivo, né? Tem um motivo. Tem um motivo. Afinal, o coxa branca não é o que faz parte do teu. Não faz parte. Eu não tenho roupa verde, cara. Eu não tenho roupa verde. Ah, cara, talvez tu nunca fosse trabalhar na Unimed, então. Seria um problema. Tranquilo, irmão. Cara, obrigado de coração mesmo, cara. Um prazer enorme. Boa noite. Prazer também, cara. Abraço, até mais. Bom descanso aí. Valeu. Valeu, você também.